Iniciando nossa apresentação do projeto integrador com o título Estimulando a Cultura da Leitura, HQs e Mangás. O nosso grupo é formado pelas alunas Angélica Santana Costa, Eliane Alexandre Bezerra, Inara Beatriz de Souza Diniz e Patrícia Elaine Pes de Quevedo. E temos como tutor Venâncio Paiola Tonon. Nosso projeto propõe um plano de aula que busque tornar o ensino da língua portuguesa mais atrativo, interativo e efetivo, valorizando a diversidade linguística e cultural e aprimorando as habilidades de leitura e interpretação de textos. Optamos por trabalhar o projeto na Escola Estadual Leonor de Mendes de Barros, localizada no bairro de Alphaville, na cidade de Barueri, São Paulo. Fizemos entrevistas sobre o tema com a professora Rosa Barbosa. Eu sou professora de língua portuguesa do ensino médio, Eu trabalho aqui já no Leonor tem 6 anos e eu trabalho com alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio na língua portuguesa. O que a gente percebeu durante esse processo de pandemia foi assim, que os alunos eles já tinham uma dificuldade de escrita, de interpretação, na questão da matemática, que é uma disciplina assim, que a gente tem anos aí de defasagem, e no período de pandemia isso intensificou bem mais. Porque a gente sabe que hoje, os jovens eles têm a questão de não querer mesmo passar pelo processo, eles querem só o resultado. E durante a pandemia a gente percebeu essa dificuldade muito mais intensa em relação ao engajamento dos alunos. O problema maior foi esse. E depois os outros recorrentes a isso, porque se o aluno ele não participa da aula, logo ele não vai se desenvolver, ele não vai aprender o conteúdo. Então, assim, as dificuldades que a gente percebe hoje, após esse momento de pandemia, agora vendo as aulas presenciais desde o ano passado, o reflexo é que o aluno, muitos dos alunos que estão entrando no ensino médio não sabem interpretar um texto, não sabem localizar palavras-chave, não sabem o que é um verbo, tem dificuldade de encontrar os personagens de uma narrativa. Isso eu falo em língua portuguesa, Considerando os pontos apresentados pela professora Rosa, nós decidimos trabalhar o nosso plano de aula com foco nos alunos do primeiro ano do ensino médio. Também em entrevista, a professora Rosa informou que os materiais utilizados hoje englobam todas as competências que devem ser obtidas pelos alunos, porém, o material apresentado não gera a satisfação e interesse nos jovens. De acordo com o Moraes 2007, hoje a composição textual está cada vez mais mesclada com a escrita e a imagem. Essa junção advém do avanço cada vez maior da tecnologia, que desencadeou uma enorme adesão ao plano visual. Esse contexto trouxe novas formas e maneiras de ler. E Luna, 2002, também adere a essa perspectiva, mostrando como o texto pode ser algo construído em formatos variados na linguagem. Para a autora, a construção textual advém da conexão da linguagem verbal e não verbal. O texto é hoje algo multimodal. Nesse sentido, o uso de elementos e recursos multimodais ajuda na compreensão de textos. Ao utilizar a imagem como recurso pedagógico, os professores propõem estimular a imaginação, a criatividade e a reflexão crítica dos estudantes. Pensando nisso, propomos a utilização da leitura de mangás e histórias em quadrinhos como uma estratégia pedagógica para o ensino da língua portuguesa. De acordo com a teoria da aprendizagem significativa de David Alzubel, a aprendizagem é mais duradoura quando um novo conhecimento se conecta ao conhecimento prévio do aluno. As histórias em quadrinhos oferecem uma narrativa visual e textual, permitindo que os alunos relacionem o conteúdo com situações do cotidiano, facilitando a compreensão e a retenção do aprendizado. A teoria da multimodalidade destaca a importância de usar diferentes modos de comunicação, como texto, imagem e som, no processo de aprendizagem. Portanto, as histórias em quadrinhos, sendo multimodais, permitem que os alunos aprimorem sua leitura e interpretação em diversas linguagens, contribuindo para o aprendizado em várias áreas do conhecimento. Outra teoria que apontamos é a do desenvolvimento proximal, onde alunos aprendem ao serem desafiados a resolver problemas que estão um pouco além de seu nível atual, com a ajuda de um mediador. A teoria do desenvolvimento proximal foi desenvolvida pelo psicólogo russo Lev Vygotsky e teve grande influência na psicologia e na educação em todo o mundo. No Brasil, a teoria de Vygotsky foi estudada e difundida por diversos pesquisadores,
entre os quais podemos destacar Paulo Freire, educador brasileiro que incorporou os conceitos do desenvolvimento proximal em sua teoria da educação popular, destacando a importância da dialética na construção do conhecimento e na superação das desigualdades sociais. Segundo Vergueiro, pode-se dizer que o único limite para o seu bom aproveitamento em qualquer sala de aula é a criatividade do professor e a sua capacidade de bem utilizá-lo para atingir seus objetivos de ensinar. Sabemos que os mangás são muito populares entre os jovens, que podem contribuir para o desenvolvimento de habilidades de leitura e interpretação de textos. Mangá é um estilo de quadrinhos originário do Japão, que apresenta características distintas, como formato de leitura, publicação, design e estilo de desenhos dos personagens. Muitos mangás deram origem a séries de animação conhecidas como os animes. São caracterizadas por serem lidas da direita para a esquerda, ao contrário das convencionais histórias em quadrinhos ocidentais. As obras de mangás são escritas pelos mangakas, nome que se dá aos escritores de histórias em quadrinhos japonesas. Seja na leitura de HQs ou mangás, os alunos refletem sobre ações e práticas, valores e posturas necessárias para o desenvolvimento do ser humano. Seja na leitura de HQs ou mangás, os alunos refletem sobre ações e práticas, valores e posturas necessárias para o desenvolvimento do ser humano e o processo de aprendizagem. Uma aprendizagem prazerosa que colabora para a formação do leitor e do processo de ensino-aprendizagem da escrita. As histórias em quadrinhos no Brasil, também chamadas de HQs, gibis, revistinhas ou historietas, começaram a ser publicadas no século XIX. De acordo com Vergueiro, 2004, as HQs apresentam uma interação contínua entre as linguagens verbal e não verbal, o que permite, em tempo real, a compreensão clara da mensagem em sua plenitude, permitindo uma comunicação rápida entre o autor da HQ e o leitor. No Brasil, foram lançados diversos outros títulos voltados para a quadrinização das obras literárias, que contribuíram para muitos alunos em estudos preparatórios como vestibular e o Enem. Podemos destacar A Relíquia de Eça de Queiroz ou O Alienista de Machado de Assis. Com base nas análises e pesquisas realizadas, optamos por trabalhar as histórias em quadrinhos, levando em conta as matérias e conteúdos que serão desenvolvidos com os alunos ingressantes no ensino médio. Selecionamos 2 adaptações de clássicos, pensando nos livros que os jovens precisam ler para se preparar para os vestibulares. Um deles é Quincas Borba, de Machado de Assis, obra esta que consta na lista do vestibular da FUVEST 2024, e a obra Quarto de Despejo, da escritora Carolina Maria de Jesus, solicitado na lista de obras literárias do vestibular da Unicamp 2022. Por ser uma obra bibliográfica que mostra a realidade da favela, da fome, do racismo, da invisibilidade social, entre outros assuntos, decidimos apresentar a obra Quarto de Despejo no plano de aula. Sugerimos uma atividade em grupo, que inicialmente chama a atenção para a obra escolhida e sua adaptação para HQ. Neste momento, esperamos que os alunos discutam sobre a obra e sobre a história da autora. Após discussão e reflexão sobre a obra, propomos uma atividade escrita, relacionando a leitura da HQ com um resumo, análise da adaptação ou então um texto sobre a importância da obra de Carolina Maria de Jesus. Para a avaliação, orientamos que ela seja feita através da participação dos alunos na discussão e na atividade escrita proposta, principalmente avaliar a criatividade e originalidade dos materiais produzidos pelos alunos. Espera-se que a atividade desperte nos alunos interesse e curiosidade, que a linguagem visual traga uma nova perspectiva da leitura e, principalmente, que a leitura e estudo dos clássicos não seja algo chato, tratado como obrigação, por valer nota, algo maçante e de difícil compreensão, mas sim com a visão de que a leitura também pode estar relacionada ao prazer e à satisfação. Por conta da distância e da incompatibilidade de horários, não foi possível aplicar o plano de aula de fato, mas compartilhamos ele com a professora Rosa, que nos deu o seu feedback.
A minha opinião sobre a implementação de mangá, né, que são HQs, é sim uma iniciativa positiva, principalmente se a faixa etária for aí entre os adolescentes, né, eles curtem bastante esse tipo de gênero textual, incentiva bastante a leitura. Acredito que é uma das, né, possibilidades que a gente pode usar para incentivar os nossos jovens aí para a questão leitora.